Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nesses dias de hoje? Eu sumi, eu sei, só que eu tenho muita coisa pra contar, muita coisa pra falar, muita coisa pra vomitar. Então, assim, é aquele vídeo, amor, que eu tenho certeza que vai, né? Esse é aquele kikiki do cacete, mas eu tô um pouco me lixando, afinal de contas, é minha opinião, é o que eu acho. Então, se você discorda da minha opinião, o problema é completamente seu, tá bom? Até porque se você pensa de um jeito, o problema é seu também, enfim. Então, já começa assim, ó, pá, 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 pá. Enfim, brincadeiras à parte, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Como é que vocês estão? Como é que vocês têm passado nesses últimos dias? Contem aqui pra mim. Hoje a gente vai fazer uma que fala e vai ser de olho preto, que vocês tanto me pedem pra ensinar. E eu vou trazer hoje pra vocês, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu comentário, o seu joinha, me seguir nas redes sociais que eu vou deixar aqui pra vocês. Então, chega de blá 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 e vambora pro vídeo, que hoje vai ter babado. Vou deixar todos os produtos que eu estiver utilizando na tela pra vocês. E é o seguinte. Primeiramente, porque que eu sumi? Eu tava com tudo desorganizado, gente. Então, assim, minha vida tava uma bagunça só. Eu tava muito cansada, né? A terapia hormonal, ela tem me ajudado muito, né? Nesses últimos meses, né? Nesse último mês, para ser mais exata, né? E tem me ajudado também a questão do espironolactona, que é um neutralizador que eu tenho utilizado, né? E aí, meus amores, o que que acontece? Nessa questão aí, no começo, eu fiquei muito cansada, né? As pessoas me perguntam bastante, vocês me perguntam muito, né? Essa questão da terapia hormonal, se realmente é bom fazer, não é, e vai de cada organismo, tá? Eu, como tenho muito pelo ainda, a gente tá tirando aos poucos, porque... né, machuca, não dá pra ficar raspando. Eu mesmo não posso tirar os pelos do meu rosto todos os dias, né? Porque machuca a pele. Se eu for tirar na cera, tem que ser pelo menos 8 dias aí pra eu poder tirar, gente. E como eu sou uma mulher trans, não dá pra esperar 8 dias, né? Eu saio de casa, eu tenho minha vida também, né? Eu vou no mercado, vou... fazer coisas, compras, né? Então não tem como eu parar pra esperar, né? E eu fiquei esses dias ausentes por conta disso. Ausentes do meu brioco, é ausente mesmo. E eu tenho uma novidade pra contar pra vocês, né? Esses dias eu conversei com a minha mãe que me criou, né? E o meu pai apareceu na câmera, né? Eu pedi pra falar com ele me viu pela primeira vez, como Lavínia Silva, né? Ele me tratou normal e, por incrível que pareça, né? Eu quero marcar com eles virem aqui em casa, né? Fazer um almoço, né? Trocar uma ideia. Pra que eles vejam, né? Pra que meu pai veja que eu sou uma mulher trans. Eu não sou uma criminosa ou uma golpista que, né? Enfim, porque na cabeça de algumas pessoas, quando você fala que você é trans, né? Principalmente as pessoas mais velhas, né? Na cabeça de algumas, não digo todas, você mudou até seu caráter, né? E não é bem assim que a banda toca, a gente sabe que não é. Mas até explicar, né, gente, pra uma pessoa de mais de 70 anos é difícil, né? Difícil explicar tudo isso. Então, isso meio que me deixou muito feliz, gente, porque eu sinto que eu tenho essa proximidade de novo, né? Eu conversei com a minha mãe, tenho conversado mais com ela ultimamente, porque eu não posso, né, fingir que não tá acontecendo nada, quando na verdade a gente sabe que essa convivência da família é necessária, sabe? Porque, igual ela falou pra mim, você não foi tocada de casa, né? Você saiu porque você quis. E realmente, ano passado, né, eu saí, eu fui pra uma primeira casa que eu morei, porque eu quis mesmo. Porque eu queria viver a minha vida, gente. Eu acho que chega uma idade em que a gente precisa bater asas e voar, não é mesmo?
A gente precisa ter o nosso canto, a nossa liberdade, né? O nosso dia a dia. Afinal de contas, a gente tá aqui pra isso, não é mesmo? A gente tá aqui nesse mundo pra progredir, pra evoluir, pra crescer juntos e juntas, não é mesmo? Então é pra isso que a gente tá aqui também. Pra aprendermos uns com os outros, né? Principalmente se tratando de coisas que não é do nosso aprendizado, né? E eu falo isso em questão de transexualidade, de sexualidade em si, né? De conviver com pessoas diferentes, de lidar com opiniões diferentes, né? Até porque opinião é uma coisa e você ofender aquela pessoa com a sua suposta opinião é outra completamente diferente. Então eu passei por esse processo de mudança comportamental e agora eu tô um pouco mais tranquila, um pouco mais leve, até porque também eu fiquei afastada da plataforma do TikTok durante 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo. Eu deixei praticamente tudo pago daqui de casa para poder ter esse momento para mim, porque minha mente tava uma bagunça, né? Eu cuidei sim do meu lado espiritual, mas teve uma coisa que eu não contei. Eu amo trabalhar com a plataforma do TikTok, não é à toa que as visualizações que eu tenho, né, da plataforma, de fato, né, daqui da plataforma do YouTube, é do TikTok, só que o boicote da plataforma tá muito complicado. Tudo eles estão reduzindo as visualizações, né, quando você tá ao vivo, uma restrição em cima da outra, às vezes por coisa besta, aí você tem que ficar abrindo recurso, aí eles cortam o seu engajamento, tá uma loucura. Tudo porque eles querem corrigir as pessoas, mas eu vejo muita gente fazendo coisa muito pior e eu não vejo providências serem tomadas. E a gente denuncia, tá? Não só eu como criadora, como streamer, assim como muitos que estão também denunciando coisas indevidas no TikTok e não acontece nada com essas pessoas. Mas isso me cansou, isso me magoou, isso me machucou, já me machucou de tempos em tempos. Então eu resolvi dar uma pausa de rede social, não postei nada, nem no TikTok, nem no Instagram, nem aqui, eu só postei um shorts ou outro para manter o engajamento do canal. Mas de modo geral, eu realmente estou insatisfeita e acredito eu que não seja a única que esteja passando por isso. Mas assim, tá tudo bem comigo, eu estou bem, eu só tava realmente muito desorganizada. E agora eu tô mais tranquila com relação a questões familiares, né? Agora eu quero encaixar, né, o valor do perdão a mais pessoas que eu tenho que perdoar, por mais difícil que seja, sabe? E essa lição eu tenho aprendido de uma forma um tanto quanto dolorida. Mas isso não significa que seja impossível, tá? É porque realmente quando você perdoa, você tira um peso de si. Não é pela pessoa. E não é porque você perdoou uma pessoa que te fez mal que você tem que tá dando amor e beijos pra ela. Mas reconhecer que você precisou passar por aquilo também para que você não tomasse decisões erradas, como confiar em quem você não deve, criar expectativas por pessoas que não te dão crédito algum e que não merecem absolutamente nada seu. Então isso é tudo uma questão também de aprendizado. E eu aprendi muito com isso. Muito mesmo, sabe? Então você saber lidar com os seus problemas é algo que eu acho muito importante, principalmente no seu dia a dia. Não é à toa que tem muitas pessoas que têm depressão, ansiedade e entre outros problemas que envolvem o psicológico, justamente porque guarda muita coisa, porque não bota, né, esses sentimentos pra fora. E eu acho muito importante você colocar, sim, esses sentimentos pra fora, tá? Enfim, agora eu vou falar sobre um outro assunto que eu falei esses dias, né, no stories do meu Instagram, que é sobre uma influenciadora chamada Ismael, né? Que na verdade é uma drag queen, né? É um menino que se chama Ismael. E eu vou falar uma coisa pra vocês que assim, ele fez um vídeo falando a respeito de uma influenciadora que pedia dinheiro para seguidores, né? Que ela tá errada
porque ela pede dinheiro, porque ela fez publicidade para outras marcas, porque onde ela enfiou esse dinheiro, porque não pode, porque tá errado, beleza. Olha, eu não sou ninguém pra falar nada, muito menos pra julgar quem quer que seja. Mas de uma coisa eu, Lavínia, tenho certeza. Só a gente sabe onde o calo aperta. Então assim, Ismael, eu vou falar uma coisa pra você. No dia que eu vi o seu vídeo, que eu achei curioso a forma que você falou, eu não tô aqui pra te desrespeitar e nem pra atacar, nem nada. Mas uma coisa a gente tem que lembrar, a gente não sabe o que o outro tá passando. As publicidades que ela tem feito, né, essa moça, vai saber se ela não tava devendo pro banco, se ela não tava devendo pra um agiota, se ela não tinha dívidas que precisavam ser pagas aí, e aí todo o dinheiro dessas publicidades já foi embora. Eu prefiro 1000 vezes que a pessoa venha na internet falar assim, olha, eu preciso de dinheiro pra isso, do que simplesmente ela cometer um crime de furto, né, ou roubo, ou fazer alguma coisa que não deve, como lavagem de dinheiro, entre outras formas aí digitais de você manipular dinheiro de forma ilegal. Só que tem uma coisa, né, antes de virem me criticar, quer dizer, então você dá valor, você acha certo uma pessoa dar golpe na internet. Não. A verdade é uma só. A gente tá na mesma barca. A pessoa que cria conteúdo na internet e ela pede ajuda, isso pra mim é muito mais sadio e muito mais confiável, porque é muito fácil você falar assim, ah, vai trabalhar. Tá, mas a pessoa que te manda trabalhar, ela tá contratando você? Ela tem empresa? É tão fácil falar assim, ah, vai trabalhar no mercado de trabalho que a gente tá hoje em dia, sendo que você faz entrevista, eles não chamam. Isso quando não rasga seu currículo, não joga no lixo, porque tem muita gente aí que faz isso mesmo e não dá oportunidade. Então, será que é tão fácil assim julgar? Ah, Lavínia, mas por que essas pessoas não vão catar latinha, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo? Você acha mesmo que as pessoas vão querer se rebaixar? Tem gente que faz doces, bolos, comidas maravilhosas. O povo já quer colocar preço nas coisas que você faz. Seja você cozinheiro, cozinheira, salgadeiro, salgadeira, boleiro, boleira. Seja você uma pessoa que trabalha com beleza, eu como maquiadora. As pessoas vivem querendo colocar preço e muitas vezes não querem nem pagar o seu serviço. E não que o serviço seja ruim, mas é que a região ou pessoas que te conhecem, elas acham que você tem que dar desconto ou não cobrar elas justamente porque elas conhecem você ou desde criança, ou porque você não tem muito seguidor, ou porque você é humilde. Porque as pessoas, elas ligam muito pra aparência. Se você aparenta ter dinheiro, aparenta ter um lugar bom, né, um serviço lindo no ateliê aí cheio de Photoshop, sua agenda vai estar cheia mesmo. É muito difícil alguém conseguir ter uma estabilidade na própria empresa com mérito próprio, porque a gente sabe que a meritocracia tá enfiada no rabo. Em muitas empresas hoje em dia, tem gente que só consegue o mérito ou as coisas aí dando rabo pro chefe. E que não é mentira. Trabalhei numa empresa que era assim, fui boicotada até dizer chega. E essa falsa ilusão de que você vai crescer na vida ou coisa do gênero é muito difícil, porque vai de pessoa para pessoa. Entendeu? Se todos fossem empresários, não tinham tanto funcionário. E essa é a realidade, entendeu? Se todos fossem para ser patrão, não tinha funcionário. Então, uns dão certo, outros não dão. Entendeu? E ajuda quem quer, gente. Desculpa falar. Ah, Lavínia, mas você fala isso também de jogo, joga quem quer? Infelizmente, a gente vive num mundo onde isso foi normalizado. Só que eu, Lavínia, não divulgo. Sou contra plataformas golpistas na internet, sim. Também sou ajudada financeiramente pelos meus seguidores, seja no aluguel, seja na luz, porque eu estou ali criando conteúdo para eles, eu estou ali ensinando maquiagem, eu estou ali sendo amiga, eu estou ali prestando um serviço. É uma troca. Então a Ismael falou sobre mendigar na internet. Isso pra mim não é mendigar. O que ela faz ali é mostrar o dia a dia dela, né? Porque até então ela queria fazer uma vaquinha pra pedir monjaro. Mas peraí. Ela pediu não só o monjaro, quanto a questão dos especialistas ali pra tentar uma parceria e tudo. Ué, gente, e é fácil assim conseguir parceria?
Ismael, eu vou falar uma coisa pra você. Você é uma grande influenciadora. Você já tá num auge, num patamar da sua vida totalmente diferente. Se você chegar em uma empresa e solicitar uma parceria, você consegue. Tem gente que não. Desculpa se a sua realidade mudou no decorrer dos anos. Porque você mesmo sabe o que é ter pouco. Então, se você sabe o que é ter pouco, automaticamente você vai lembrar que nem sempre você teve parceria, nem sempre você recebeu produto, nem sempre você andou com gente famosa. Ah, mas eu trabalhei muito pra ter tudo. Ótimo. E quem garante que a pessoa que não tá ali criando conteúdo no Instagram, ou postando vídeo, ou mostrando o seu dia a dia, ou batendo um papo no meu entretenimento? Eu acho que é muito fácil apontar na cara do outro, falar o que ele tem e o que ele não tem que fazer, quando na verdade a gente não sabe o que a outra pessoa tá passando, entende? E eu não tô passando pano pra essa menina. Muito pelo contrário. Eu acho que nós, influenciadores, a gente devia se ajudar e não se atacar, entende? Então, assim, esse negócio de... Ai, você tá mendigando na internet, você é um mendigo da internet. Mas peraí, mendigo da internet? Ué... Outra coisa que que vale lembrar, Ismael, é o seguinte. Assim como eu, você ou qualquer pessoa que trabalha no YouTube, as pessoas podem não te pagar diretamente. Mas essa plataforma aqui, o YouTube, também é uma empresa. E você depende para que as pessoas te assistam, para que você tenha visibilidade e retorno financeiro. E eu não tô falando isso só do canal do YouTube. Tô falando no Instagram, tô falando em outras redes sociais também, até porque... Você depende das pessoas verem o seu trabalho. Senão, como é que você ia conseguir tantos seguidores? Senão, como é que você ia conseguir tanta parceria? Poxa, você sabe muito bem que as empresas, elas querem contratar gente que tem view. Gente que tá engajada. Gente que sabe que pode trazer retorno. E qual que é esse retorno? Através do seu público. Então, eu não tô te atacando não, tá? Não tô falando isso de forma pejorativa ou muito menos de forma desagradável. Eu tô dizendo que é muito fácil você apontar pra uma pessoa e falar que ela tá errada em pedir dinheiro na internet ou por ter uma situação complicada, quando você não sabe o que o outro tá passando. Sabe, quando você perdeu o seu pai, quando você teve diversos problemas, eu acredito que muita gente teve empatia com você. Quem garante que essa menina não esteja passando por algo parecido ou não? Às vezes a pessoa tá passando por tanta coisa, ela não posta a vida dela, sabe? Aí que nem, teve gente falando que ela fez macumba, né? Pra pessoa atrasar a vida dela e tal. Eu, igual eu falei, eu não tô defendendo ninguém aqui. Até porque eu sou de religião de matriz africana, sou um bandista, sou completamente contra você ficar fazendo trabalho ou qualquer tipo de coisa pra acabar com a vida de alguém. Eu acho que isso, além de ser desumano, prova que você é fraca de atitude. Porque se você quer mostrar superioridade a alguém, você prova isso vivendo a sua vida. E não tentando diminuir o que o outro conseguiu. Até porque cada um planta o que colhe. Entendeu? Se você plantou, você vai ter a colheita. E isso é algo que não tem muito como evitar. Entende? Então, sim, eu me identifiquei com esse assunto porque sou chamada de mendiga por muitas pessoas. Porque eu estou todos os dias em live ali ensinando maquiagem, tirando dúvidas. Muitas pessoas me pedem conselhos. Muitas pessoas me relatam que eu salvei elas da ansiedade. Entendeu? E tá tudo bem. E aí que nem, você tocou num ponto que é assim, eu ajudo muitas pessoas com o meu trabalho, né? Eu faço muitas doações. Beleza, Ismael, mas agora eu vou te falar uma coisa, amigo. Será, né? Que nem você ajuda pessoas, você faz um trabalho legal. Meu, eu admiro o seu trabalho. Você monta look, você faz as maquiagens lindas com lente, com salto. Você tem uma equipe. Porra, da hora! Só que você também recebe live Pix, né? Você recebe por pessoas também. Você faz lives em outras plataformas também, né? Até acho, pelo menos onde eu vejo e sei. E mesmo que você faz doação com esse dinheiro ou não, isso é um problema seu. As pessoas te mandam dinheiro sabendo também que você tem dinheiro. Então, não adianta você apontar uma pessoa que falar que você sabe ou não se ela precisa ou não, porque você também não precisaria. E mesmo assim, você tá fazendo o seu corre, entregando entretenimento, entregando conteúdo, entregando ali o seu melhor, não é verdade? Então a gente às vezes tem que colocar a mãozinha na consciência. Eu não tô, que nem eu falei, gente, tô repetindo aqui antes que venham denunciar meu vídeo, antes que venham falar alguma coisa. Tô falando numa boa, tô aqui fazendo só um comparativo, porque infelizmente é muito fácil você apontar uma pessoa que tá na internet sem saber a realidade dela. Eu sou uma mulher trans que no começo
A minha família vira as costas. Eu tô começando a ter apoio familiar agora. Mas eu trabalhava com a minha família, trabalhava com os meus pais como influenciadora muito antes mesmo de eu me assumir como mulher trans e tudo. E o meu apoio financeiro era muito mais fácil. Agora tá mais difícil. Entendeu? Porque eu tinha pessoas que me ajudavam. E hoje em dia eu já não tenho tanto. Então, sabe, eu não tô aqui pra diminuir ninguém, o trabalho de ninguém. E muito menos apontar, mas quando você tá na internet trabalhando, quando você tá na internet criando conteúdo, seja falando do seu dia a dia, seja falando isso, essa questão de ostentar com o dinheiro dos outros, tá todo mundo sendo ostentado, amor. Então, assim, amigo, você é sustentada pelas visualizações que as pessoas assistem aqui no YouTube. Você tem visibilidade e tem parcerias graças ao seu número de views, ao seu número de seguidores e ao alcance que você tem. Então, quem tá sustentando você também, de certo modo, são seus seguidores. Quem tá lá fazendo Pix pra você no Live Pix são seus seguidores. Entende? Não existe uma questão onde isso não aconteça. Você pode fazer doações também. É lindo você doar, é lindo você passar o seu, né, você fazer uma caridade. Isso é ótimo, mas isso não significa que você esteja 100% certo com relação a pessoas que estão na internet. Entendeu? Tem muita gente golpista, tem muita gente safada, tem muita gente trambiqueira que dá golpe. Tem, mas tem muita gente que quer crescer e não tem oportunidade. E é muito fácil você falar assim, vá trabalhar, seu filho da puta. Sendo que no fim você não sabe nem o que a pessoa tá passando. Ou como, ou o que a pessoa tem. Eu mesma não divulgo o Tigrinho e não tenho o menor interesse em divulgar. Porque o meu irmão é viciado em cassino. O meu irmão, ele passa por uma situação degradante. E eu não acho certo. Entendeu? Eu incentivar pessoas que estão ali todos os dias a se afundar, a jogar, a prometer um falso benefício de que vão enricar em cima, né, de mim, ou que vão ter alguma coisa, quando na verdade quem vai enricar vai ser eu. Quem vai ganhar dinheiro vai ser eu. Entendeu? Então, eu acho que se for trabalhar, tem que ser dessa forma que a gente faz mesmo. Você com as suas publicidades, não é mesmo? Fazendo o seu trabalho como drag queen, fazendo o seu trabalho aí como criadora de conteúdo. Igual eu falo, te admiro muito, mas nesse ponto eu acho que você errou, tá? Você pode discordar de mim, nem sei se esse vídeo vai chegar até você, mas eu tô falando numa boa, tá? Porque igual eu falo, você tá no ramo da maquiagem, você era menor de idade, eu sou mais velha que você, eu tenho 29, vou fazer 30 anos ano que vem. E o que eu posso dizer pra você é o seguinte, o mercado de trabalho é um porre. Entendeu? E que hoje em dia tá muito difícil contratar funcionário. Às vezes não por competência, mas é porque muitos julgam pela aparência. Ou querem montar em cima do funcionário. Ou querem simplesmente fazer a pessoa trabalhar de domingo a domingo, sem descanso, porque tem os preferidinhos do chefe. É igual eu mencionei, infelizmente, muitas empresas, não digo todas, mas muitas empresas têm uma certa máfia em cima de funcionários que são mais bobinhos, assim, que tem medo de perder o emprego, justamente porque eles sabem que aquela pessoa precisa. Então eles metem o louco em cima da pessoa, fazem pressão pra pessoa aceitar tudo pra eles ficarem tranquilinhos no seu suposto serviço e enquanto a pessoa ali se fudendo tomando no rabo. Porque essa é a realidade do serviço aqui no Brasil. Infelizmente a vida é assim. Então, só concluindo, tá? Eu me identifiquei muito com isso porque eu passo por isso. Porque eu vejo isso acontecer muito. E não, eu não sou uma mendiga da internet. Eu não sou uma pessoa que vive da internet. Mas é um trabalho como qualquer outro. Um trabalho cujo eu tenho total responsabilidade em dizer que eu não tô roubando ninguém que tá me ajudando. É porque me quer por perto, quer que eu continue com o meu trabalho. E isso é algo lindo de se ver. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Tá tudo bem você, né, conquistar uma gama de seguidores, eles quererem que você continue criando entretenimento e te ajudar por isso. É uma troca, entendeu? Que nem eu tenho certeza também, Ismael, que os seus vídeos devem ter salvado alguém da depressão, da ansiedade. Eu mesma estava muito triste e assistia seus vídeos, eu me sentia bem, eu me sentia feliz, sabe? Teve momentos que eu não concordei com você, né? Mas é porque a gente tem essa discordância, né? A gente tem
sabe? Essa questão de às vezes não bater. Igual o vídeo que você falou a respeito da Malu Raridade, sabe? Que ela fez as merda dela tudo, mas eu já fui jovem um dia também. Você também já foi jovem. Um erro não justifica o outro. Mas quando a gente é muito novo e a gente muitas vezes não tem noção da realidade, né? Muita noção, muita maturidade pra entender que o mundo não é só baile funk, ou maquiagem, ou moda, abaixo da égua, a gente não percebe que às vezes tá magoando alguém, tá ferindo alguém, e que isso mais tarde pode refletir na vida da pessoa. Às vezes a pessoa naquele momento ela não percebe que ela tá fazendo merda. E isso é uma coisa que com o tempo, né, a pessoa possa enxergar depois e tá tudo bem, tá? Mas é isso, eu adoro o seu trabalho, eu acho você maravilhosa com a sua drag queen. Muito legal mesmo o seu trabalho, parabéns, tá? Mas eu não concordo. Esse negócio de você falar que você tá querendo, que a pessoa é folgada por tá ganhando dinheiro em cima do trabalho dos outros, lembre-se de que você também está. Se as pessoas não te assistissem, ninguém saberia onde você está. Se você não recebesse o seu Live Pix, também não seria um outro meio de sustento. Se fosse tão fácil assim ser CLT, não tinha ninguém desempregado. Enfim, dando de alho pra bugalho. Gente, a Copa do Mundo chegou, hein? Vocês estão ansiosas? Acho que o Brasil vai ser campeão esse ano. O que vocês estão achando de tudo? Né? Mal começou o jogo, já tá tendo empate. Já teve um empatezinho aí, menina. Que babada, hein? Por incrível que pareça, a gente já começou aí indo pra cima, né? E falando sobre a Copa, não podia deixar de falar sobre a questão da Virgínia, né? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, que muita gente fala assim, ai, ela foi vaiada, ela foi traída, uma coisa não tem nada a ver com a outra, e papapá, papapá, papapá. Gente, o que eu vou falar de uma forma suposta, viu? Mas suposta mesmo. Então, supostamente, eu acredito que essa vaia toda aí, eu não duvido nada que ela pagou essas pessoas, né? Supostamente falando, pra vaiarem ela, pra ela se fazer de coitada nas redes sociais pra dar engajamento. Por que as pessoas xingariam ela de graça? Vocês concordam que tá estranho? Aí veio o outro pedindo desculpa e tal, né? Porque foi ele que supostamente puxou ali o vai tomar no... né? Mas vem cá. Eu achei muito esquisito, vou ser muito sincera. Tive essa impressão. Então, supostamente, acho que tudo isso foi por puro engajamento aí. Foi tudo gente contratada aí que fez isso. Não sei, posso estar enganada, posso, mas eu tenho essa impressão, pelo menos é o que eu vejo. Rapidinho, eu tô fazendo a neutralização aqui do meu rosto, gente, porque tá vencido os pelinhos do meu rosto, eu tô aqui neutralizando, tá? Se vocês quiserem um vídeo falando sobre neutralização de tom, círculo cromático e afins, comenta bastante aqui pra mim, pra eu saber, tá? E assim, eu não concordo com muitas atitudes que a Virgínia tem, né? Em que muita gente defende ela com unhas e dentes e tudo. Tá tudo bem você gostar da pessoa. Mas tem coisas que eu acho que chega num ponto onde você percebe que tudo é engajamento. Vocês percebem que supostamente ela não gosta de não ficar em alta. Então parece que tudo é sobre ela. Tudo é sobre a pessoa aparecer. É tudo sobre a pessoa se autopromover, sabe? Então eu acho que o que fez eu pensar com relação a isso é justamente por causa dessa autopromoção, porque que eu sou coitada, então vamos fazer de coitada, porque a coitadolândia na internet é o que mais viraliza hoje em dia. Você fazer vídeo chorando, você fazer vídeo falando que você foi
né, maltratada, que você é coitada, isso e aquilo. Não que eu já não tenha feito, tá? No meu caso, eu passei por coisas que eu não desejo pra ninguém. Igual eu mencionei, transfobia é algo que dói, e dói muito, e quem já passou por isso sabe bem como que é. Mas eu vou falar pra vocês. Teve visualização nesses vídeos e tudo. Então, assim, é o que mais hoje em dia as pessoas querem ver, a desgraça. Desculpa falar assim, de forma jogada, mas é a verdade, gente. As pessoas gostam de ver a merda ali acontecendo, fedendo, e infelizmente é assim, sabe? É muito difícil você encontrar um quesito onde as pessoas querem ver coisas boas. Do mesmo jeito que tem muita gente que usa a internet de uma forma legal, de uma forma inteligente, de uma forma boa de se ver, tem muita gente que usa a ferramenta ali pra discernir ódio, falar o que não presta, inventar mentiras, sabe? Caluniar e difamar pessoas. Enfim, né? São questões e questões que vale a pena aí respeitar, né? Então, assim, eu fico muito triste de ver uma mulher bonita como a Virgínia se perdendo aos poucos. Porque pra mim, gente, eu tenho a impressão que ela tá perdida, sabe? Que não tem mais o que ela inventar pra ela estar em alta, sabe? Não tem mais o que ela colocar ali pra fazer de tudo pra aparecer. Talvez seja por isso que todo esse hate também esteja acontecendo. Porque a pessoa não para, sabe? É uma necessidade muito grande de atenção, sabe? Mas enfim, cada um vive do jeito que quiser. Não foram uma, não foram duas pessoas, não foram três que apontaram certos erros dela, mas se a pessoa não quer enxergar, muitas vezes, aonde tá errando, quem tem que tomar o remédio é quem tá doente, né? Não somos nós. Se a pessoa tem problemas, ela tem que lidar com isso sozinha. Não adianta eu fazer por alguém que não quer que faça, sabe? Não adianta eu tomar as dores de alguém, de uma pessoa que não quer que a coisa mude de figura, entendeu? Enfim, gente, tô aqui maquiando, tagarelando com vocês, né? Com todo o respeito do mundo, porque eu não gosto de... Você gosta de atacar as pessoas na internet, gente? Pra mim, é de uma falta de vergonha na cara, sabe? Porque eu achei errado e ninguém é saco de pancada de ninguém. Então eu não acho certo também ficar nessa questão. Dei minha opinião com relação ao vídeo da Ismay, com relação à Virgínia, com relação, né, ao que eu mencionei, mas sem aí atacar ninguém. Só falei o que eu acho, o que eu vejo, né? Mas enfim, gente. É muito triste, né, tudo isso, mas enfim. Tô fazendo a neutralização aqui, a gente vai fazer um olho preto super lindo, tá? Ó, passa a base aqui na orelha também. E vem fazendo tudo aos pouquinhos, tá? Como eu já falei bastante, eu vou finalizar a aplicação da base e eu já volto. Pele finalizada, eu vou vir com o corretivo da Boca Rosa, tá? Gente, eu confesso que eu gostei bastante desse corretivo. Ele é bem Rebokovski, sabe? Vocês gostam de corretivo Rebokovski? Comenta pra aí. Muito legal. Ai, apaixonada pelo meu Medusa. Coloquei ele antes do meu aniversário, gente. Eu sou a louca do piercing. Eu amo piercing, eu não tenho noção. Esse corretivo ele tem uma cobertura de leve pra média. Achei bem bonito, sabe? Vocês podem reparar que nessa maquiagem de hoje, gente, eu não usei primer, sabe?
Tô fazendo todo esse passo a passo com vocês, porque tem muita gente que tem dificuldade em conhecer sobre iluminação, sobre pele. E uma das dicas que eu dou pra você nesse vídeo é o seguinte: se você quer aprender sobre iluminação e contorno, a regrinha é o seguinte: é de 2 a 3 tons mais claros que sua pele, caso você queira iluminar, de 2 a 3 tons mais escuros, caso você queira contornar. Tá? Isso é uma regrinha que vai aí te ajudar bastante na hora de fazer o entendimento aí da sua pele, tá? Vou usar esse contorno da Vivai, que eu confesso que eu adoro esse contorno. Ele é bem quente, sabe? Gente, eu amo contorno quente, eu não gosto de contorno frio, tá? Eu acho que contorno quente me sobressai, até porque eu tenho um subtom amarelado, né? Então uma das regrinhas do contorno é, pra ficar mais natural, use os tons mais escuros, né? No caso, pra contornar a sua pele, do mesmo subtom da sua base, tá? Ó. Aqui da papadinha eu vou trazer pra baixo, tá? Sempre pra baixo, tá? Cara, esse pincel da Takabuki da Makeup é tudo de bom, gente. Eu gosto de trabalhar, tipo, com as duas ferramentas. Venho primeiro com o pincel, depois eu venho com a esponjinha. Tem gente que me pergunta muito assim: Lavi, você tem dó de tirar suas maquiagens quando você faz as produções? Quando você não vai aproveitar a maquiagem? Gente, vou ser muito sincera com vocês. Você sabia que não? Tipo, eu não tenho dó porque eu sei que eu sei fazer, né? Vamos dizer assim. Nossa, estrela. Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer assim. É que eu sou acostumada a fazer esse tipo de produção, né? Então, por exemplo, quem está acostumado a fazer, por exemplo, um bolo, não sente a mesma vontade de comer bolo que a gente que não faz tem. Entendeu? Tipo, então, né, não é sempre que a pessoa tem vontade de comer algo que faz todo dia, com frequência. Que nem uma pessoa que trabalha, vai, fazendo pizza. A gente que tá de fora fala, nossa, que delícia. Eu comer pizza todo dia, vai por mim. Você enjoa até do cheiro da pizza. Então, às vezes, eu também, por incrível que pareça, eu fico enjoado da maquiagem, gente. Não vou mentir. É a mesma coisa que a pessoa que trabalha com cabelo, trabalha com unha. Eu amo meu trabalho, eu amo minha profissão. Minha profissão é tudo pra mim. Mas, meu... Às vezes a gente se sente injuriada. Não tem jeito. Outra dica que eu dou, eu não, mesmo você ensinando, Lavi, eu não sei por onde começar no contorno, tá? Procure pessoas que tenham o mesmo formato de rosto que você e tenham o costume de se automaquiar com frequência, para que você tenha uma base de como começar, porque não adianta eu explicar aqui na teoria. Vocês precisam da prática para poder entender um pouco sobre a teoria. Então, procurem pessoas que tenham o formato mesmo de rosto de vocês. E se caso você tem o mesmo formato de rosto que o meu, você pode pegar esse estilo de contorno como referência. Contorno aplicado com sucesso. Olha que lindo esse contorno. Gente, eu adoro. Adoro, 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 adoro. E vamos pro nosso blush. Eu vou utilizar esse da Nina Secrets. Nossa, tô viciada nesse blush também, viu? Ele é muito, muito bonito, gente. Ele também pode ser usado como batom, viu? Tudo de bom.
Depois que eu peguei o hábito de aplicar blush no queixo e na testa, eu nunca mais parei. E posso falar, hoje eu pago a língua, porque eu criticava, viu? E hoje eu amo o efeito que dá. Sério. Fica sensacional de bonito, gente. Vou até esfumar aqui junto com vocês. Pra vocês verem que não é mentira. Tipo... eu só não gosto do blush aqui em cima, mas vamos ver com o tempo, né? É porque quando eu falei, a gente muda de opinião, né? Por enquanto, eu tô gostando do blush só aqui mesmo. E com os pontinhos, né? Na testinha. Olha que bonito. Eu tô deixando o vídeo bem extenso mesmo, tudo, pra vocês, né, ficarem aqui assistindo à vontade, passo a passo. Porque pra mim é como se eu estivesse numa videochamada com a minha melhor amiga, sabe? E eu quero que vocês se sintam assim aqui no canal. Tá? Ó. E aqui no nariz. Aí eu já aproveito e já trago pra cá, ó. O restinho da bochechinha. Eu tenho esse iluminador aqui, gente, da Dylos. Que ele parece, olha assim, ele parece em pó, mas ele não é. Olha o brilho disso. Ele estoura tudo. Só que ele é meio cremosinho, sabe? A textura dele é cremosa, então... eu vou pegar aqui no pincel mesmo e vou aplicar ele. Eu vou utilizar esse primeiro tomzinho aqui misturado com o segundo. Ele brilha muito, gente. O áudio deu ruim, gente, mas vou mostrar pra vocês como brilha esse iluminador, gente. Sério. Olha esse glow, sério. Por mais que ele tenha um toque meio cremoso, gente, é muito, muito, muito lindo mesmo. Então, assim, vale a pena o investimento, sabe? Então, se vocês verem aí disponível para comprar, podem ter certeza que vale super a pena, gente. E o mais legal é que você consegue aplicar com o pincel de esfumar e já dá o acabamento. Então, vocês podem ver que eu nem precisei me esforçar para ficar polindo a pele, né, e tudo mais. E não, ele já dá esse brilho estourado que parece que vem de dentro, sabe? Então, eu simplesmente tô apaixonada e viciada nesse produtinho. Gente, tava fritando um hambúrguer aqui na sanduicheira, né? E eu utilizei, na verdade, esse pó da Pop, tá? Não da Fenza. Eu coloquei corrigido aí na telinha pra vocês. E vamos de parceria nova. Gente, a Amanda Pink Glow é a minha mais nova parceira aqui do canal. Ela me mandou, gente, alguns cosméticos. E essa paleta da Tango, da T&G, é uma delas. E, gente, eu vou fazer todo o restante da minha pele com essa paleta. De contorno, blush e iluminador, gente. Vou fazer uma misturinha aí de tudo. E aí, eu já volto. Vamos preencher as sobrancelhas. Eu limpei a boca, o piercing, parece até que eu tô de batom, né? Eu vou utilizar a misturinha do vermelho, preto e o marrom aqui da paletinha da Imagic, tá? E vamos preencher a sobrancelha. Como vocês gostam da sobrancelha de vocês, gente? Ela é mais marcada, ela é mais esfumada? Como que vocês gostam assim? Eu não vou mentir, eu amo minha sobrancelha nesse estilo aqui, ó. Você faz o ponto alto. Tô usando um pincel, gente, da Macrylan. Esse pincel, eu não sei se ele ainda existe, tá? Porque faz muitos anos que eu tenho ele. E eu amo esse pincel, gente. Vocês não têm noção o quão apaixonada eu sou por esse pincel. Juro. Aí eu faço assim, ó.
Aí fica aquele degradê lindo, sabe? Ai, eu adoro. Eu gosto do marcado na medida, porque assim, sem a maquiagem, sem a sombra e tudo, parece que tá muito marcado, mas não tá, gente. Aí por mim, depois que fica aquele degradê lindo, nós vamos ficar doida. Gente, esse ano tá passando rápido, né? Menina, tô passada. Como esse ano tá voando. Parece que foi esses dias que a gente fez as compras pro Natal, né? Natal, Ano Novo. Parece que foi ontem que a gente tava nos preparativos e a gente já tá no meio do ano. É, gente. Meu pai sempre dizia: piscou, voou. E realmente esse ditado diz tudo. Meu pai sempre dizia: piscou, voou. Realmente. É, meus amigos. O tempo passa pra todos, né? Não tem jeito não. Eu gosto muito dessa pastinha na sobrancelha, porque ela dura muito tempo. Só que eu detesto essa pastinha no olho, porque transfere muito aqui por causa das linhas de expressão. Mas ela, assim, do jeito que ela tá aqui, ela, tipo, dura bastante, bastante, bastante. Não escorre nem nada, sabe? E pronto, gente. Eu vou ensinar vocês então a fazer o famigerado olho preto, tá? É o seguinte, primeira coisa que eu preciso falar. A forma que eu faço o olho preto é uma forma um pouco mais trabalhosa. Porém, é a forma mais rápida também de fazer. Então, se você aprender dessa forma, eu te garanto que você vai fazer os dois olhos estourando 15 minutos. Assim, porque é realmente rápido. Como eu falei, é um pouquinho mais de trabalho, mas vale a pena. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o corretivo, tá? Eu vou vir aqui com o corretivo da Boca Rosa, tá? E eu vou pegar só um pouquinho, porque eu não vou delimitar muito a sobrancelha, tá? Eu só vou mais fazer uma limpeza aqui assim. E eu vou vir com a blindagem também pra deixar esse corretivo ainda mais líquido, tá? Por que eu não vou vir com o BT Velvet da Bruna Tavares direto? Porque senão vai ser difícil de esfumar, porque ele seca. E o corretivo líquido junto com a blindagem, ele não seca com facilidade. E facilita no esfumar. Então anota essa dica aí, tá? Que vale muito a pena fazer. Eu vou pegar aqui o meu pincel língua de gato. Gente, pode ser qualquer língua de gato que você tiver aí, tá? Eu vou usar esse aqui que ele é mais preciso. Já misturei aqui com a blindagem. Eu vou vir aqui no espelho, tá? Eu vou chegar bem perto de vocês também. Ó, vou vir só aqui, ó. Pra esconder os pelinhos fora do lugar também. Não é aquela coisa, nossa, extrema não. Tá? Ó, pronto. É isso aqui, ó. Fiz a linha, acabou. Já desce pra pálpebra. Porque também quando a gente for esfumar, toda essa parte branca do corretivo a gente vai esconder, tá bom? Então não se preocupa. E ó, aplicou aqui, já esfuma. Ah, Lavina, eu não consigo. Consegue sim. Você vai ver. Consegue, meu amor. Você consegue tudo que você quiser nessa vida. Basta treinar. Tá bom? Outro olho, mesma coisa. Como eu mencionei, é só... Ó, vou até abaixar o espelho aqui pra chegar bem pertinho de vocês. Ó, a luz tá boa, tá? Ó. Ó, eu tô invadindo a sobrancelha, tá? Deixar a ponta fininha.
acabou, gente. É isso aqui. Tá? Pega um restante que sobrou. Traz aqui pra baixo, ó. É realmente só pra dar um acabamentinho, tá? Na sobrancelha, né? Pra ficar aquela coisa... Ô, minha nossa. Ah, Lavínia, por que você não faz essa sobrancelha? Ai, gente, enche o saco. Vai por mim, enche o saco. A minha sobrancelha cresce muito rápido, eu fico nervosa e eu já não quero tirar. Entendeu? Por isso. Mas algum dia eu vou ter paciência, eu prometo. E também que eu tô muito acostumada a preencher assim, sabe? Então eu acho que fica tão bonito. Né? Tudo bem que ficaria mais bonito ainda o acabamento e tudo, mas eu particularmente amo. Então vamos começar com o olho preto, tá? Gente, o que acontece? A gente vai usar o BT Velvet da Bruna Tavares. Se tratando de um produto tão pigmentado e preto, né, no quesito esfumado, a gente tem que tomar alguns cuidados para não exagerar na questão da pigmentação do produto, tá? E por que, Lavínia? Porque é um olho preto, mas é um olho preto com esfumado. Não é um olho preto contornado no côncavo. Então tem essa diferença. Que é importante vocês aí pegarem essa referência, tá? Então eu vou usar esse pincelzinho aqui, que ele é um pincel meio lapisinho, mas ele vai ser útil, tá? Vou vir com o BT Velvet Black da Bruna Tavares, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é uma meia-lua. E eu vou fazer o olho que eu tenho mais dificuldade primeiro, que é uma das dicas que eu dou para as minhas alunas também. Vou vir com o pincel aqui. E eu vou vir aqui, ó, olhando pro espelho, trazendo esse BT Velvet pra cá. Até o final do olho, tá? Ó. E aqui... com a mãozinha leve, eu dou uma esfumada. E eu pego aqui no começo do pincel, por quê? Porque eu quero mais pigmentar esse produto do que esfumar ele agora. Só tô dando uma leve esfumada pra ele não descer tanto aqui pra baixo, igual, ó. Vai descer um pouquinho aqui. Então é só pra não descer tanto e ele vai ser a base da nossa sombra preta. Até porque sim, se tratando de um Smoky Eye Black, a gente vai usar sombra preta, não é mesmo? A gente não vai usar só o BT Velvet. Então... mas Lavínia, se eu quiser só usar o BT Velvet, pode usar, só que aí você toma cuidado e dá uma selada nele, porque mesmo ele sendo uma sombra líquida, ele pode esquentar com a temperatura do ambiente, da pele aí, pode ficar manchando, tá? Então, só toma esses cuidados aí, faz, mas eu asseguro mais a você usar só como base de sombra preta. Ó, pode reparar que eu já pigmentei bem aqui, tá? Só que eu vou pigmentar um pouco mais, porque eu quero esse olho, né, ele bem preto aqui na pálpebra móvel. Então essa concentração de preto, ele vai ser uma meia-lua na pálpebra móvel, tá? Então ele vai ser um divisor de águas para você saber aonde você deve ou não subir. Então isso aqui é algo necessário. Então, para não ficar tão longo, eu vou fazer já a mesma coisa no outro olho. Vou utilizar com vocês esse pincelzinho também da Dye Makeup e o outro lápis que eu usei também, tá? E eu vou vir com essa paleta da Ludura, a paleta Romance, que tem a sombra mais preta e pigmentada que eu conheço, tá? E a gente vai vir pigmentando essa sombra, gente, aos poucos. Então, assim, pega a sombra na paleta, ó, tira o excesso na mão, pelo amor de Deus, que senão vai cair tudo embaixo. E aí você vem, tá? Então, assim,
pega a sombra e tira sempre o excesso na mão. Tá? Vou pegar mais um pouquinho. Vou tirar o excesso da minha mão de novo. E eu vou selar, gente, na parte preta e não nas bordinhas que eu esfumei. Porque essa parte aqui, ela tem que ficar preta mesmo, tá? Parece que vai dar tudo errado, mas não se preocupem. Essa forma de fazer olho preto, gente, ela é muito mais fácil do que parece. Juro, confie na maquiadora. Conheço diversas formas de fazer um olho preto, mas dessa forma aqui, garanto pra vocês que é muito mais rápido de aprender. Ó. Batidinha, vai batendo bem aqui na pálpebra, ó. Vou pegar mais um pouquinho de produto. Tira bem o excesso na mão, tá, gente? Senão cai tudo na pele de vocês. Ó. E eu dou uma puxadinha onde tá com dobrinhas por causa do BT Velvet, tá? Pego, tiro o excesso na mão e venho colocando em tudo aqui, ó. Certo? Ó a diferença de um lado pro outro. Mesma coisa eu vou fazer desse lado aqui. Tá? Então, ó. Pega a sombra, tiro o excesso na mão e vem dando batidinhas. Tá? Vai por mim. Dessa forma aqui, meio caminho já tá andado, viu? Por incrível que pareça. Nossa, Lavínia, mas por quê? Vocês vão ver. Ó. A gente tá só pigmentando, gente, aonde está o preto concentrado e não aonde a gente esfumou. Essa que é aí a diferença, o pulo do gato, tá? Dá aquela puxadinha assim, ó. Caso não tenha entrado sombra ali pra selar esse BT Velvet. Se você não selar direito essas dobrinhas com a sombra em pó, ela pode craquelar. Então isso não é pra acontecer, então venho aqui, ó, dá umas puxadinhas e ponto. Gente, é isso. Agora que vai começar de fato a mágica, tá? Que nós vamos agora fazer o seguinte, com o pincel, por enquanto, sem produto de esfumar, não muito grande, mas também não muito pequeno. Esse aqui é o da Livangil Gama 05, tá? Esse aqui é o Gama 05. Ele tá um pouquinho sujo, eu vou dar uma limpadinha nele. E agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Como se fosse um carinho na pele, tá? Um carinho mesmo. A gente vai fazer o esfumado das bordinhas de novo, sem mexer no preto. Lembre-se, preto, amarelo e branco não se esfuma. Você faz um degradê para chegar nessas cores, tá? Porque o preto, o subtom do preto é o cinza, né? Ó. Tirei um pouco do excesso das bordas, tá? Ainda mais. Viro o pincel, tá? Limpa de novo. Pavina, então quer dizer que eu tenho que sempre estar limpando o pincel. Sim.
E outra, faz um olho primeiro, em seguida já vai fazendo o outro. Não deixa pra fazer tudo da última hora, tá? Ó. Senão não vai dar certo. Esse passo a passo aqui, gente, é muito importante. Já no começo dos olhos também, ó. Vocês podem ver que eu tô fazendo, gente, só um carinho no meu olho. E o olho está começando a querer se esfumar. Esse passo a passo é importante, tá? É importante. E eu tenho certeza que depois desse vídeo, nunca mais você vai ter dificuldade para fazer olho preto. Aí, meu amor, é só treinar. Que é a mesma coisa, ó. Bordinhas e bordinhas, tá? Desgasta bem. Mas, Lavi, e se acinzentar? Tem que acinzentar mesmo. Nessa hora aqui, tem que acinzentar. Porque é onde a gente vai colocar o nosso marronzinho. Tá, mas por que você começou com o preto primeiro? Pra eu saber até onde eu posso ir na pálpebra. Se eu pegar e de uma vez e ir subindo com o preto, eu posso perder o controle. Fazendo dessa forma, não. Você já concentrou a parte mais escura. Agora é só concentrar depois a parte mais clara. E mesclar entre ambas, perdão. Certo? Pra fazer esse degradê ainda ficar mais bonito, eu vou usar aqui nessa hora pode ser sombra, pode ser contorno, pode ser o que você tiver aí, tá? Eu vou usar esse da Bruna Tavares. Esse aqui é o Choco Dream, tá? E é ele que vai ajudar a gente a deixar mais esfumado. Então, ó, ele é um tom bem neutro, muito bonito, por sinal, de marrom. Ele é levemente avermelhado. Então, com esse mesmo pincel, eu vou colocar em cima das bordinhas aqui, ó, do preto. E esconder todo esse acinzentado. Então, mas tá invadindo um pouquinho do preto, não tem problema. Porque esse acinzentado ele é proposital para esse marrom vir em cima. Tá? Então, é justamente isso. E, ó, agora prestem atenção. De fora pra dentro, eu vou fazer isso aqui, ó, e de cima pra baixo. De fora pra dentro e de cima pra baixo. Tá? E pode subir, gente. Aqui nessa hora pode subir. Que já esconde boa parte do branco que tá aqui na sobrancelha. Aí agora tá vendo onde tá esse preto? É onde eu vou pegar as bordinhas dele aqui de novo. E vou deixar ele levemente mesclado. Porque o preto ele sobe. E isso não pode acontecer. Vou separar o pincel sem produto, tá? Esse aqui ele tem só um pouquinho de iluminador. Mas não tem problema, ele é só aqui, ó. Pra ele não vir aqui pra fora. Porque esse esfumado que eu tô fazendo, ele é mais arredondadinho, tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o tom da Bruna, vou vir aqui em cima. E vou jogar mesmo em cima do preto, tá? Então não se preocupa se vai ficar em cima do preto. É pra cobrir tudo isso aqui mesmo, onde tá acinzentado, onde tá marcado. Porque é justamente isso aqui que vai ajudar a chegar no preto. Tá? Aí o que nós vamos fazer aqui agora? Mesma coisa que a gente fez esse olho. Nós vamos esfumar. Tá, mas e esse preto? Cadê o esfumado do preto? O preto tá marcado. Exatamente. É pra ficar marcado mesmo. Que a gente vai tirar a marcação do preto já já. Ó. Então nós vamos vir aqui. Tirar a marcação. O marrom que a gente aplicou. Subir um pouquinho. Pra já ir começando a tirar o esbranquiçado que ficou na sobrancelha. Né? O preto aqui, ó. Nós vamos dar uma jogada. Não tem problema. Tá?
Vem aqui fora com esse pincelzinho aqui, limpinho. Vem com ele aqui, ó. Tá? E agora que a gente vai vir com o pulo do gato. Por quê? A gente vai voltar com um pouquinho do preto, mas é com uma sujeirinha do preto. A gente tá assim, cuidado nessa hora, pra você não perder o degradê, tá? Eu vou fazer até o olho mais difícil primeiro. Com o pincel levemente gordinho, eu vou vir com esse pincel aqui da Givenchy. Esse aqui é o Gama... Pera aí. O 02. E eu vou vir com um pouquinho do preto, tá? Nessa hora, gente, muito cuidado, tá? Então eu vou chegar bem pertinho de vocês aqui. Vou vir lá com o preto de novo, ó. Tira o excesso na mão. Deixa o pincel sujo de preto apenas. E você vem com ele aqui, ó. Ó. Com a sujeira do preto, ó. Tá vendo? Ó. Sujeira. Sujeira do preto. Marcou de novo. É isso mesmo. Mas aí você vai fazer isso aqui, ó. Limpa o pincel e deixa ele sujinho ainda, porque ele tá manchado de preto. E é justamente esse manchadinho de preto do pincel que vai esfumar o restante. Você vai vir aqui, ó. 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 É esse manchadinho que vai fazer a diferença. Ó. Veio aqui agora com o pincel de marrom, que tá sujo de marrom. Limpa e vem aqui, ó. Nas bordinhas do marrom. Entrando nas bordinhas do preto. Tá? Essa meia-lua é importante você deixar ela bem pretinha, tá? Só que eu vou colocar um pouco de glitter nesse olho, porque eu vou dar duas opções pra vocês. Um olho preto com glitter e um olho preto sem glitter. Tá? Então, vai de você. Aqui, mesma coisa, ó. Vou vir com esse de marrom primeiro, tá? Só pra garantir que não tem nenhuma marcação aqui. E agora eu vou voltar com o pincel sujo de preto de novo. Pegar o preto aqui. Tirar o excesso na mão. E vou voltar aqui, ó. Quanto mais levinha for sua mão, meu amor, melhor. Tá? Quanto mais levinha for sua mão, melhor. E por fim, aqui, ó. Aí aqui você tem duas opções. Pode colocar glitter, como eu mencionei, ou deixar ele opaco, tá? Eu, Lavínia, amo um olhão opaco, tá? Mas também eu sou de fase. Tem dia que você vai me ver com o olho opaco, tem dia que me ver com o olho brilhante. Enfim, tá? Só que eu vou deixar ele um pouquinho mais escuro, tá? A parte do preto. Isso aqui é opcional. Isso aqui é o olho preto clássico, tá? Que é aquele olho preto esfumado, lindo, maravilhoso, cheiroso. Só que eu gosto demais, vocês sabem, né? Então eu vou deixar ele ainda mais preto. E aí é aquilo. Sempre com a mãozinha leve, tá? Não invadindo o degradê que a gente já criou. E só pigmentando esse preto aonde precisa mesmo.
tá? E isso vai de vocês também, tá bom? Ó, pintei. Preto é assim, gente. Você vai pigmentando aos poucos no olho. Pra chegar à proporção que tu quer. Senão não chega. E por fim, o marrom de novo, tá? Agora já tem que pegar um pouquinho do marrom da Bruna, tirar o excesso. E eu só vou vir aqui nas bordinhas de novo, tá? Um restinho de sombra. E, gente, é isso, tá? E aí eu vou dar uma outra dica pra você dar acabamento no seu olho preto, caso ainda assim você sentir dificuldade, tá? Vão ser, na verdade, mais duas dicas. A primeira, pega um pó compacto. Eu vou usar essa paletinha aqui, que ela é montável, de Jeffree Star, tá? Da Thirsty. Ó. E ela tem um tom que ela é próximo ao meu tom de pele. Então eu vou vir aqui e vou esfumar essas bordinhas, tá? Então com o mesmo pincelzinho, eu vou pegar essa sombra, vou tirar o excesso e vou vir aqui embaixo da minha sobrancelha pra facilitar o meu trabalho. Tá? Aí eu já tiro todo esse esbranquiçado do corretivo. E aquele pincel gordinho que a gente usou, que ele tava limpo, eu posso utilizar ele agora também. Eu não achei ele aqui, que eu perdi. Mas, ó, você pode usar ele pra fazer isso aqui também, ó. Ah, que não tem espelho, bicha burra. Estou gravando de madrugada, tô com sono. Né? Ó, aí vocês podem vir aqui, ó, e fazer isso aqui, ó. Tá? E, gente, olho preto finalizado. Eu vou vir aqui também no topo da sobrancelha pra dar uma iluminadinha, tá? Eu vou usar aqui a paleta do Jeffree. Nossa, que paleta pigmentada, viu? Eu vou iluminar, ó. Só um pouquinho, tá? Dá pra ficar um holofote, não, quando a pele já tá bem cintilante. Aqui, se você quiser também, que também é opcional, igual eu mencionei, você pode utilizar aí um brilhinho no canto interno dos olhos. Aqui você pode colocar a cor que você quiser, tá? Eu vou usar o dourado mesmo. Igual eu mencionei, eu gosto de olho opaco. Se vocês quiserem trazer com brilho, aí vocês comentem pra mim. Eu falei que eu ia colocar, né, duas opções, mas eu não vou colocar brilho não, tá muito lindo esse preto. Sem glitter. Que eu confesso que eu adoro. E eu tô toda hora olhando, gente, porque eu tô caçando defeito, tá? Vocês deixam eu caçar defeito da minha maquiagem. Enfim, eu vou vir aqui com a sombra dourada do Jeffree. Eu vou colocar aqui no meu canto interno. Gente, o preto e o prata, eles casam. O preto e o dourado não tem condições. É um negócio assim... Sabe quando entra gostoso? Enfim. É isso. Olha. É só voltar pro preto aqui de novo, que eu dei uma invadida aqui na situação que não era pra ter invadido. Mas enfim. Ó. Gente, a parte de baixo também é relativo, tá? Então, eu vou deixar embaixo com um degradê bem pra combinar, né, com o contexto geral desse óleo.
Aqui você tem algumas opções. A primeira é, se você quiser passar uma máscara de cílios e pôr um cílio e se você quiser sair assim, tá ótimo. Só que eu gosto de drama, né? O meu negócio é... Então eu vou pegar o BT Velvet preto, tá? Que, inclusive é o que sobrou aqui na minha mão. Aqui na minha mão tá podre. Se você pensar na maquiadora, você sabe de onde que é a mão, né? Aí aqui eu vou usar essa blindagem de Febela. Ou blindagem boa, viu? Ele ia falar, não, uma bichinha é top. Uma gotinha só já dá. Que é só pra amolecer mesmo, sabe? Pra não... E eu vou usar um pincelzinho. Lápis. Aí aqui é o seguinte, se você tem o olho sensível, não recomendo fazer isso aqui. Mas se não... Vem aqui na linha d'água. Ai, Lavinha, pode ser lápis? Pode. Tem problema. Se tiver em casa aí, que for pretinho, dá pra fazer. Aí aqui... eu vou deixar bem preto. Ó. Assim. Lavínia, se você tiver olho pequeno, pode fazer nesse nível? Vai ficar menor ainda seu olho. Mas... dá pra você fazer de uma forma onde fique maior também. Aí é com você, tá bom? Certo? Vou limpar o pincelzinho de novo, tá? Gente, aqui é assim, ó. Esse aqui é um pincel lápis sem marca, tá? Ele é um pincel de precisão que eu gosto bastante dele. Aí eu vou tirar todo o excesso pra gente poder vir com o contorninho da Bruna, tá? Vou chegar pertinho de vocês, assim que vocês conseguem ver todos os detalhes. Ó. Ai, Lavínia, ficou muito preto embaixo. Como eu mencionei, você pode fazer do jeitinho que você gostar, mas eu particularmente amo um olho dramático. Então, pra mim, não tem a menor restrição sobre isso. E com o pincel sujinho ainda com o preto, eu vou vir com esse produtinho da Bruna, né? O Chocodream. Chocolate dos sonhos. Ai, adoro chocolate. Vocês não? Eu me adoro. Eu me amava. Gente, como é que vocês passaram o dia 12 de junho? Me conta. Eu não tenho sorte não, amor, gente, não adianta. Ó, eu coloquei o marrom tudo por cima do preto mesmo, não tem problema, tá? É bom que sela esse BT Velvet. É legal que eu tô fazendo a maquiagem toda com vocês, pra vocês verem que não tem muito mistério, né? Que tudo realmente é uma questão de prática. Ai, que amigo. Engraçado. Você trouxe bocó de macho, você é boa, né? Aí você consegue. Engraçado que maquiagem ela não fala. Mas ser besta de homem, nossa, é com ela mesmo. Ela faz. Dá aula, inclusive, particular em Harvard. Com restinho de sombra preta em pó, eu venho só aqui encher os cílios. E a gente tem esse degradê maravilhoso. Aí agora eu vou vir aqui com o pincel leque assim. Varrendo o roxinho. Bem levinho, que achou alguma sombra aqui.
Não correr risco de sujar. E, gente, quem é essa? Nossa, do que eu tava, do que eu me tornei. Ui, que gostoso. E vamos pra máscara de cílios. Gente, da minha parceira de novo, que eu tô apaixonada nessa máscara também. Eu tenho muitas máscaras que eu recebi, inclusive. Posso resenhar aqui pra vocês, se vocês quiserem. Vocês comentem bastante aqui. E aí eu trago pra vocês, mas eu tô apaixonada nessa máscara da Super Volume da Belly End. Que embalagem linda, inclusive tá combinando até o olho, né? Com ela. E, gente, olha que belezinha. Ela tem um efeito lindo, assim, no cílio, sabe? Que não vai aparecer muito agora, porque o meu olho tá escuro. Mas eu acho que dá pra ter uma noção embaixo, ó. Ó. Uma máscara que ela... Olha isso, ela já encorpa muito bem. Sabe? Olha aí, olha isso, gente. Eu tô igual eu mencionei, eu tô chegando... Acho que dá pra ver na luz agora, ó. É que os meus cílios de cima, eles são bem curtinhos, mas os de baixo... Olha isso. Ela dá uma encorpada linda. Tá chovendo aí na região de vocês? Nossa, aqui tá uma chuva. Começou do nada enquanto eu gravava aqui pra vocês. E, gente, é isso. Vamos aplicar os cílios postiços juntos, que eu nunca ensinei vocês a colar. Mas eu vou dar umas diquinhas pra vocês, tá bom? A primeira dica que eu dou é... Quando você for aplicar o cílio postiço, a primeira coisa que você tem que ver é se os cílios... Ele tá do tamanho do seu olho, tá? Então, que nem... Deixa eu pegar meu cílio aqui que eu vou usar. Ó. Vai ser esses cílios da Shopee, sabe? Alongados assim. Eu particularmente adoro. Primeira coisa, se o cílio já tiver uma colinha, você já tira a colinha com bastante cuidado da base dos cílios, tá? Porque assim facilita você a colar. Às vezes a colinha que vem nos cílios ou afim, pode ser que na hora que você aplicar a cola de cílios ele não grude direito, tá? Porque essa colinha ela só veio mesmo no cílio para deixar o cílio no lugar na embalagem enquanto ele fica ali, pra ele não ficar dançando na embalagem, tá? Então é mais pra isso. Eu vou pegar aqui, eu adoro essa colinha da Macrylan. Tem outras colinhas também muito boas, tá? Então assim, aí você vai esperar esse cílio secar um pouquinho, tá? Então assim, aplicou, espera secar alguns segundos, tá? Eita peste, tá com a desponta na casa. E ó, olha pra baixo. Posiciona. Um aqui. E o outro aqui. E aí, meu amor, você vai ficar com o olho fechado por alguns segundos, tá? E dá uma abridinha devagar no olho, só pra ver se as pontinhas estão coladas e fica com ele fechado, tá, gente? Nesse momento, tentem não abrir o olhinho, tá? Igual eu tô fazendo aqui. Não faça isso. Deixa o diacho dos olhos fechados. Tá? Senão vai demorar mais pra colar. Ó, tá vendo? Ó, a ponta não querendo colar, ó. Tá? E pronto, ó.
Não dá pra ver muito o efeito desse cílio, porque como eu falei, meu olho tá muito, muito, muito preto, muito escuro. Mas é esse o efeito mesmo, tá? Desse cílio eu vou fazer a mesma coisinha. Eu vou tirar a colinha, tô fazendo... Gente, se vocês não aprenderem a se maquiar comigo nesse vídeo, eu quero que vocês todos vão pra puta... Mentira, gente, mentira. Mentira. Tô brincando, gente, calma, não tô nervosa. Só é eu com fome, tá? Que às vezes minha fome, gente, ela fala o que ela não deveria. Aí quando eu vejo, já tô xingando, já quero comer. Não sei se mais alguém é assim. Mas enfim. Ó, mesma coisa. Ah, Lavínia, se eu precisar cortar o cílio, corta na parte externa. Porque se você cortar na parte interna, pode ser que seu olho fique caído. Mas aí você mede direitinho e vê o modelo do cílio pra você poder colar bonitinho, tá? Ó, ainda não tá no ponto de colar, tá vendo? Por isso que o cílio acaba dançando. Espera mais um pouquinho que agora foi. Agora vai. Ó, posiciona aqui no final. Me espera, gente, ó. Igual eu mencionei, só ver direitinho onde tá colado as pontas. E pronto, ó. Agora que você viu que colou direitinho, bonitinho, você só dá mais um tempinho até ele grudar bem pra gente dar o acabamento. E vamos pros lábios? Gente, esse olho preto ele combina com boca vermelha, ele combina com boca vinho, com boca nude. Só que eu amo uma boca vermelha, né, gente? Então é óbvio que a maquiadora vai usar. Vou usar esse lápis da True Lips, gente. Que ele já tá meio... Eu preciso comprar um apontador de lápis de zóio. Ah. Vou fazer o contorno da boca e eu já volto. Contornei a boca e pra finalizar essa maquiagem eu vou utilizar esse batom da Givenchy, o número 307, tá? Acho que é Intense Silk o nome da cor dele, ele é um tom de vermelho super bonito, tá? Então... Eu não sou muito fã de batom em bala algumas vezes. Porque eu gosto de contornar bem minha boca, sabe? Mas não deixa de ser prático, né? Ah, não. Não. Olha isso. E só pra finalizar o acabamento, gente. Tem que ter um acabamentinho. Vocês sabem que eu não vou aguentar.
né? Eu sou chata, tem que ter o acabamento. Pra finalizar, gente. Tá, o meu santo aqui, achei. Desculpa, gente, ó. Eu vou vir aqui tirando o rímel que marcou, tá? Caso tenha algum borradinho. Máscara de cílios pra juntar com o cílio postiço pra garantir que, né? Não tem nenhum inconveniente. Então, vamos juntar todo mundo aqui. Eu vou vir com o meu delineador em caneta. Na verdade, esse aqui é o da Chiglan, tá? E eu vou passar só na base dos cílios, assim. Pra não ficar uma divisa, sabe? Na luz assim, aparecendo que tem... Que realmente a gente tá de cílio postiço, sabe? Então eu gosto de vir aqui assim. Tô na basezinha mesmo. Tá ótimo. Só pra dar um pequeno chacho. E, gente... Um retocadinho no blush, né? Acho que a gente merece. Ah, eu vou pôr um brinco. Vocês não? Eu sim. Já volto pronto, gente. Pera aí. E esse é o resultado final da nossa maquiagem. Gente, eu simplesmente amei o bate-papo de hoje. Ai, Lavínia, batom vermelho, eu queria um batom nude. Pode trocar o batom, pode colocar glitter no olho, não tem problema. Fica a critério de vocês. Tá, eu usei a maquiagem de acordo com a minha personalidade, porque eu não vou mentir pra vocês. Eu amo essa combinação de tudo, de olho tudo, boca tudo. Ainda mais pra quem tem um olhar forte, eu acho que fica lindo, 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 lindo. Mas como eu mencionei, né, o gosto é de cada um. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu comentário, o seu joinha, me seguir nas redes sociais que eu vou deixar aqui pra vocês. Um super beijo no coração de vocês, muito obrigada pelo carinho de sempre e até o próximo vídeo.